Boa noite, pessoal. Boa noite. Tem mais gente do que eu imaginava. Quando a gente fica ali, a gente não vê. Primeiramente, antes de tudo, eu sei que nós já fizemos oração, mas eu vou pedir para todo mundo fechar o olho só um segundinho, para que a gente possa agradecer esse ano de 2024, que muitos aqui estiveram ao longo do tempo, nos acompanhando nessa caminhada, e pedindo ao Mestre Jesus, através dos irmãos dessa casa, que eles possam nos acompanhar, a todos nós que estamos presentes aqui hoje, mesmo os ausentes, que vêm de quando em vez aqui à casa, que eles possam também participar dessa caminhada conosco. E na certeza de que nós estaremos aqui buscando a iluminação nossa e de todos à nossa volta, nós damos graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, pessoal. É só para que a gente possa terminar 2024, já que a primeira palestra, não é a primeira palestra, mas é o capítulo 1 de 2025, né? Eu acho que já ficou claro para quem tem gente que está aqui pela primeira vez. Não, então tem gente que não. Ah, tem? Pois não. Seu nome, por gentileza? Neia. Dona Neia. Prazer, Dona Neia. Espero que a senhora goste. Não de mim, mas que pelo menos goste do centro, tá? E Maria Helena, da mesma forma, tá? Espero que vocês gostem, tá? Você também? Quem? Não, ela não. Ah, sim. De qualquer forma, pessoal, eu já falo isso toda vez, mas só para reforçar, né? A gente corre capítulo a capítulo, toda semana, eu e os outros palestrantes, a gente corre os capítulos do Evangelho e procura acabar o Evangelho no final do ano, para que a gente possa, ao início do ano, começar tudo de novo, né? Já que, como a própria falou a Nilza, brincar com ela, né? Que o próprio falou a Nilza, que ficou aqui atrás, ela nem apareceu, só apareceu só o cabelo, mas brincando com ela, essa é uma casa de estudo. A gente tem o fenômeno também, nós temos a quarta-feira, mas essa casa busca instrumentalizar, quer dizer, dar instrumentos, o nome instrumentalizar é um nome bonito pra caramba, né? Mas dar formas que nós mesmos possamos ser felizes. Essa foi a promessa de Jesus, né? Meu jugo é leve e suave. A maioria de nós não entendeu, eu inclusive. A gente tenta encontrar e não consegue entender bem isso. Mas de qualquer forma, essa é a força da casa. Então, quem não estiver estudando conosco, olha, vale a pena, só ficar ouvindo, muita coisa ali vale a pena, garanto isso para vocês, tá? Hoje, como eu já falei, o capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse capítulo, ele praticamente fala das 3 revelações, depois ele fala do próprio Espiritismo, a justificativa do próprio nascimento do Espiritismo. Primeiro vamos, como digo, né? Eu acho que se a gente entende um contexto, fica mais fácil. Vamos lá. Realiza, cada um realiza na mente, realiza. 12 tribos que adoravam se matar. Alguém pode pegar aí o Velho Testamento, que eles vira e mexe, gostavam de se matar. Essas 12 tribos foram tomadas por uma pessoa, levada para o Egito e viraram escravos. No Egito, eles conheceram muita coisa. O egípcio era, em termos de espiritualidade, era um povo com alto nível de espiritualidade. Eles tinham pitonisa, tinha isso, tinha aquilo, tinha médio, que tudo isso não passa de médio, né? Mas que tinham esses nomes na época. E, de repente, vem um cara e diz assim, eu vou pegar esse bando de gente e vou andar pelo deserto. Entendam, pelo deserto. Pouca água, pouca comida, pouca tudo. Concordam? Deserto é deserto. O que você acha que ia acontecer com essas 12 tribos? Quando a comida ficasse pouca? Né?
Quando a bebida, a água, porque o problema do deserto nem é tão a comida, é a água ficasse curta. Então, o que acontece? Moisés, num momento de alta inspiração, com quanto médio, sobe ao monte e traz as 12 placas, né? As 12 leis, né? As leis mosaicas nas duas placas. Acho eu que duas, né? Eu fico imaginando como é que ele segurou aquele pedrão para descer, né? Vamos lá, vamos descer. Então vamos lá. E se a gente notar bem, Moisés trouxe uma lei negativa. Não faça isso, não faça aquilo, não faz isso, não faz isso, não pode isso, não pode aquilo. Por que Moisés trouxe uma lei negativa? Porque pegou gente que estava louco para se matar por um pouquinho d'água, e ele tinha que criar uma lei forte. Na verdade ele não criou, mas ele recebeu essa lei divina, e que mostrava ao homem um mínimo de convivência harmônica. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não sei o que, não sei o que lá. Agora, só para brincadeira, todo mundo sabe os 12 mandamentos, né? Não dizer o seu santo nome em vão. Alguém aqui já disse o nome de Deus à toa? Se a gente fosse levar a Vera, né? O catolicismo, infelizmente todos nós estávamos no pecado capital, ou seja, estaríamos conversando com o capeta, né, que não existe, o demônio não existe, né? Mas de qualquer forma é para que a gente possa entender como essa lei era negativa, como ela buscava pessoas que eram agressivas por natureza e viviam em tribos separadas. Tribo significa, né? Eu sou Flamengo, você é Fluminense, se eu e você, se a gente se acha, vai dar zebra, né? Ou aqui em São Paulo, eu sou carioca, por isso que eu falo Flamengo, Fluminense, mas vamos lá, corintiano e palmeirense, toda vez que se encontram, dá um quiprocó. Então, são tribos. Então, imagina isso naquela época. E aí, Moisés, uma pessoa inteligentíssima, muita gente não dá a Moisés a figura que Moisés realmente representa, ele criou 560 leis, está lá, 560 leis, ninguém conseguia fazer aquele trem todo, pode esquecer, a gente não conseguiu fazer nem os 12 mandamentos, imagina 560 leis, né? Mas, o que ele fazia? Ele pegou aquelas leis básicas e criou uma série de leis para que aquele povo pudesse não se matar até chegar a Canaã, a terra prometida, né? Pelo menos até antes de eles chegarem lá, não se matarem. E, fazendo isso, ele criou uma série de restrições, mais ainda de restrições de cunho material do que propriamente de cunho moral, porque as leis vindas de Deus, né, os 12 mandamentos, você vê que a base dela é moral. Tem uma coisa e outra que fala do material, porque se ele falasse tudo de moral, imagina, 800 a 1000 antes de Cristo, vamos lá, vamos realizar aí, 800 a 1000 antes de Cristo. Se a gente hoje se mata por um fone, por um celular, bota aí 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, né? 3000, você imagina. Então era necessário leis muito fortes. E Moisés fez as suas leis, e essas leis conseguiram fazer aquele povo de 12 tribos começar a se entender como um único povo. Lógico que quem saiu lá do Egito, nem metade chegou a Canaã, lá em Israel, né? Não chegou porque é simples. Você imagina que naquela época viver até 60 anos era raro. Era raro. Ou alguém tem dúvida que não basta você ver seus bisavós que tinham 60 anos, você olhava para ele e viu
velho acabado. Não é verdade? Você vê os seus bisavós, se olhar para ele assim e falar, caramba! Hoje, 60 anos, muitos aqui têm, inclusive esse que vos fala, né? Brincando, tem mais de 60 e não parece tanto. Às vezes você olha assim e fala, caramba, né? Porque 60 anos era aquela velhinha, né? Nossa, velhinha. Agora imagina isso há 3.000 anos atrás, com aquele cheio de problema que tinha. Então, muita gente não chegou. Quando chegaram lá, eles conseguiram fazer um povo, realmente criaram um povo, o povo de Israel. Deixou de ser as 12 tribos, mas ainda tem lá as 12 coisas do candelabro, eles atrasam algumas coisas. Mas a história dos hebreus, já começa realmente a história dos hebreus, se perdeu na forma. Se perdeu na forma. Havia tanta lei, se uma mulher estivesse menstruada, você não podia ficar a menos de 3 metros dela, porque se você ficaria impuro. Se você, por acaso, fizesse isso ou aquilo, nossa, eram as leis mais absurdas do mundo. No sábado, se você estivesse morrendo, não procura o médico, porque o médico não ia te atender. Você vai ficar doente, fica do domingo à sexta, porque sábado está lascado, vai morrer. Então, assim, tem uma série de coisas que a lei mosaica se ligou à forma. E Jesus, já entrando na segunda revelação, o Jesus bateu forte nessa parte. Basta dizer, né? Não é o que entra na boca do homem, né? Porque, só para a gente lembrar, ele gostava de ir só na casa de gente boa, né? Que geralmente eram homens de má vida, mulheres de má vida, ou coletores de impostos. Aliás, a coisa que o judeu mais adorava é coletor de impostos. Roma tinha uma prática que, de certa forma, era inteligente. Ela fazia a seguinte coisa: olha, eu tomei vocês, a partir de agora eu só quero recolher imposto. O resto, o que vocês vão fazer, problema de vocês têm a lei de vocês têm tudo, mas o meu imposto tem que ser recolhido. E ele tinha um grupo, logicamente, de hebreus que se encarregavam de recolher esses impostos. E vocês imaginam que os hebreus adoravam esse grupo, né? Mas Jesus, mostrando que não era a posição de um ser, ou o que ele fazia, ou o que ele pensava, e sim o que ele realmente era, ele ia na casa dessa pessoal. Chegou lá, um dia, ele na casa, não me lembro agora, de um coletor de impostos, ele chegou e não lavou as mãos, nem os discípulos lavaram a mão para comer, né? E os fariseus, que olhavam fortemente para a parte externa da religião, eles chegaram e falaram: mas peraí, como é que esse cara aí não lava a mão, né? E a lei mosaica é até interessante. Você sabe por que o povo hebreu conseguiu sobreviver? Você sabe? É só para a gente entender. Vamos lá, vou tentar fazer um break aqui. Vocês sabem por que o hebreu conseguiu sobreviver e tem mais gente do que a maioria dos povos em volta? Porque eles não morriam de diarreia. Sabia disso? E sabe por que eles não morriam de diarreia? Porque uma das leis mosaicas era que a mão esquerda não poderia ficar sobre a mesa, porque é a mão do demônio, né? A mão ruim. Mas era essa mão que era usada para se limpar. Então ele, inteligente, por isso que eu falo, Moisés é um cara inteligentíssimo. O que é que ele criou? Olha, essa é a mão do demônio. Não pode botar ela, bota, senta em cima. A maioria dos árabes até hoje, principalmente os mais coisas, sentam em cima da sua mão esquerda, eles só comem com a mão direita. E com isso, o que matava mais gente na época, que era a diarreia, eram essas doenças ligadas à falta de limpeza, eles diminuíram muito e o hebreu cresceu pra caramba. Aí, vamos lá, voltando, automaticamente, essa lei, ela tão claramente colocada, os saduceus olharam e falaram: peraí, por que esse cara está comendo, não lavou a mão? E Jesus, dando
uma pancada, diz assim, não é o que entra na boca do homem que compusca, quer dizer, que faz mal ao homem, né? Compusca é uma palavra bonita, mas boa, mas quer dizer, que faz mal ao homem, e sim, é o que sai da boca do homem que compusca o homem, é o que faz mal ao homem porque provém do seu coração. Quer dizer, Jesus deu pancada direto e reto em todas essas leis, que elas tinham apenas a finalidade de criar relações entre homens que não tinham fundo moral. Como do sábado, todo mundo sabe, né? Não foi sábado feito para o homem, sim o homem, não foi o homem, o sábado feito, não foi o homem feito para o sábado, e sábado feito para o homem, ou vice-versa, uma coisa dessa. Então vamos lá, de qualquer forma, o que ele quis dizer? Nós temos que começar a entender que todas essas expressões exteriores da religiosidade, elas não são necessárias, porque a impressão real da religiosidade, olha, eu estou falando religiosidade, para quem não conhece, religiosidade é aquilo que está dentro da garrafa que chama religião. Então, religião é uma garrafa e a religiosidade é o que está lá dentro. Religião dá forma, mas a realidade está lá dentro, é a religiosidade. Então, o catolicismo, ele é uma religião. Por quê? Ele tem um papa, bispo, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, ele tem uma forma, né? Ele tem uma forma. E busca uma religiosidade. O espiritismo não tem essa forma, né? Já foram, eu acho que muita gente já foi em diversas casas espíritas, cada uma é diferente da outra. Tem uma diferença aqui, outra ali. Então, não há esta forma. Mas aqui se abandonou a forma em, vamos dizer assim, em verdade da religiosidade. Em vez de você se preocupar em ajoelhar, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, né? Todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já fez da missa, né? De joelho, né? Aliás, eu vou te contar, quem tem problema na perna, e a missa era uma coisa, né? E senta, e levanta, e ajoelha, e senta, e levanta, e ajoelha. Não, eu volto a dizer, eu não estou falando mal, mas é uma realidade. Eu não estou fazendo uma crítica à religiosidade, à religião, né? Cada um tem, mas nós vamos entender que todas aquelas posições que são obrigatórias a todos os fiéis fazem parte da religião e não da religiosidade. É isso só que eu estou falando. Aqui não, como qualquer centro, o que se busca é a religiosidade. Mas voltando a Jesus, ele deu uma pancada em tudo quanto foi dessas leis mosaicas, que perderam até a razão de ser, acabaram perdendo a razão de ser ao longo do tempo. E com isso ele foi considerado um reformador, né? Todo mundo acha, né? Por que Jesus morreu? Porque ele era filho de Deus, né? Como dizer, filho de Deus e por isso, não. Ele bateu contra o Império Romano, poder da época, e bateu contra o Sinédrio, que era o poder da época. Você bater contra os dois poderes, você acha que da época... Hoje a gente só, como é que chama? Cria, como é que é no YouTube, quando o pessoal começa a tirar o cara, cancela. Hoje a gente cancela. Na época a gente cancelava mesmo, né? Era cancelamento duro, né? Era cancelamento à vera, como diz o pessoal. Então, ele morreu por causa disso. Ele era um reformador, e como todo reformador, ele dificilmente vai ser compreendido naquele tempo. Tanto que ele não falava. Se vocês pegarem as palavras de Jesus, ele não falava para aqueles homens daquela época. Eles não tinham condições de entender. Tanto que ele próprio falar, ouçam os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Está lá, trocentas vezes ele falou isso. Por quê? Porque ele sabia, eu estou falando isso aqui, porque alguém vai escrever o que eu falei, e isso vai ficar para a posteridade. Eles vão entender o que eu falei. E essa foi a segunda revelação. E qual foi a beleza da segunda revelação? A primeira revelação, se criou um Deus mau.
Mal. Literalmente mal. Adaptado aos seres daquela época. Então vamos lá. Deus, quando demoliu as muralhas de Jericó, né, com as trombetas e coisa e tal, muralha, não sobrou ninguém lá dentro, nem cachorro, se matou tudo. Será que Deus queria isso? Não dá para entender, mas imaginem, para as pessoas de 3.000 anos atrás, Deus estava fazendo certo. Vou tirar esses caras daqui que ele não me enche mais a ideia. Então, quando Jesus veio, ele tirou esse Deus forte, vingativo e nos disse de um Deus Pai. Tanto que ele falava Abba. Muita gente não sabe, né? Abba, ele é uma palavra hebraica que seria o nosso papaizinho, né? Quando tem vovô, né? Vovô, coisa, então, Abba é aquele papai amoroso, sabe? Papaizinho, né? Quando você está querendo o carro, chave do carro para poder sair e você já fez também, né? Todo mundo já fez. Então, assim, é aquele, você diz, papaizinho, dá a chave do carro, pá. É essa ideia. Jesus, quando falava do Pai, ele falava de Abba, que era aquele ser amoroso. Mas ele também disse que era, além de um ser amoroso, também era um ser justo. Um ser justo. E aí muita gente fala, mas por quê? Por que Deus tem que ser justo? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém poderia me dizer assim, por que acha que Deus tem que ser justo para ser bom? Hã? Porque tem muitos filhos. Pá, matou. Basta que ver quem tem 2, 3 filhos. Você tem um filho que você pode ter mais, ele tem mais o teu jeitão, né? Mais se parece com você. Mas se você tratá-los de forma diferente, você nunca vai poder dizer que os ama igualmente. Então, antes de ser amoroso, ele tinha que ser justo, né? Ele veio nos mostrar um Deus justo. E o Deus justo é aquele que você faz, pô, papaizinho, me empresta a chave do carro. Aí você vai botar o combustível, né? Você vai botar o combusta? E aí, pô, mas não tem dinheiro, então não tem carrinho, né? Esse é o papai justo, que seu irmão me pediu e botou o combustível. Você não bota, está querendo o quê? Então, é essa ideia, esse pai de amor, bondade, não mais aquele pai Deus dos exércitos, né? Tanto que no Velho Testamento ele fala, Deus dos exércitos, ele destruiu um monte de povos enquanto passava. Até dá para entender, você imagina, um povo sai de um lado, vai para outro, passa no meio de um monte de povos. E você acha que esses povos iam deixar isso passar fácil, mole? A comida, a bebida, a caça, era tudo meu, eu morava aqui, peraí, vou para lá, vai para outro lugar, isso não ia passar fácil, né? Então, teve essa série de lutas, e o povo hebreu, levado nessa ideia de Moisés, de povo escolhido, de povo que era o cerne da religião, da religiosidade, até não é nem tanto da religião, que não havia uma religião mosaica na época, ele funda depois que ele chega, mas dessa religiosidade ele achava que estava tudo certo. Quando Jesus veio, ele pegou as leis mosaicas e jogou várias delas no lixo da história. Mas pô, parece coisa do lixo da história, né? A coisa fez assim, no lixo da história. São leis que foram feitas para uma determinada época e hoje, e naquela época, na época de Jesus, já não tinham mais aplicabilidade. Depois que Jesus veio, e as palavras dele permaneceram
de quase, sei lá, são 187 anos, pelo menos uns 2.000 anos aí, vamos lá, 1.900 anos, interpretadas a religião católica, que acabou sendo desmembrada em diversas outras formas de religiosidade. Aí nós temos os protestantes dos mais diversos matizes, né? Quando ela foi apenas interpretada pela essa ideia cristã, muito dos seus ensinamentos perdeu a beleza. Porque se você não tem uma chave, que é a reencarnação, eu posso ser um Deus muito legal. Por favor, quem tem filhos, levanta o braço. Não, tem filho. Ou a maior parte, ótimo. Então vamos lá. Você pegou o seu filho fazendo a coisa mais horrorosa que você possa imaginar. Pensa numa coisa horrorosa, mas assim, você pegava o seu filho, abria o quarto escuro, jogava ele lá dentro, fechava a porta e jogava a chave fora, até ele desencarnar. Algum pai faria isso? Pergunto, alguém se acha melhor que Deus? Então, Deus iria fazer isso com a gente? Ó, eu vou te dar 90 anos, vamos lá. A eternidade é essa parede atrás de mim, tá? Vamos lá, vou representar a eternidade nessa parede. Nenhum próton, né? Vou botar o átomo, mas lá o átomo, nenhum átomo seria os 90 anos dessa minha vida aqui hoje. Se eu chegar aos 90, né? Acho que não, mas tudo bem. Se eu chegar aos 90, não é nenhum átomo. Aí Deus vai me cobrar tudo aquilo por causa de um átomo. Tem algo errado? Vamos lá, assim, se você não é melhor que Deus, você faria isso com um filho? Não faria. Então, já que a gente chegou aí a essa história, veio na terceira revelação, através do Espírito da Verdade, Kardec, e trouxe essa verdade maravilhosa da reencarnação, porque a partir da reencarnação ficou mais fácil entender o que Jesus falou. Pegue a tua cruz e venha, né? Poxa, espera aí. Se eu peguei a cruz e vou vir, significa que eu tenho que andar, mas espera aí, eu não vou conseguir chegar a Jesus. Concorda? Não dá, né? Então, quantos anos eu vou? Quantas vezes eu vou ter que estar aqui até conseguir chegar a um ponto aonde eu sinta real felicidade? Porque é isso que a gente está pregando aqui. Não é, a gente fala aqui, mas o que a gente busca é o que qualquer ser humano quer. Tudo bem, muita gente bota como carro, moto, família, mas se você juntar, botar lá no fundinho, tudo isso aí é felicidade. Mas felicidade só se consegue de dentro para fora e não de fora para dentro. Enquanto você não entender que você pode ser feliz, ou que você quer ser feliz, que você deseja ser feliz e que você pode ser feliz no meio da confusão, do caos, ou pelo menos você está estável no meio do caos, isso para mim já é felicidade. Você consegue realmente entender as palavras de Jesus. E você só consegue realmente isso quando você se enxerga, como a Nilza falou, espírito e não corpo. Você só consegue, não adianta. Mas aconteceu isso comigo, eu tenho isso, tenho aquilo. Ok, quando eu desencarnar, isso fica aqui. Porque eu tenho isso, meu braço é coisa, meu pé, não sei o que. Tudo bem, desencarnou, esse trem fica aqui. O espírito é perfeito. Não tem, mas o teu espírito não tem, mas o espírito não tem pé. Não, o espírito é perfeito. Essas nossas, todas mazelas que a gente sofre por elas, elas não
existem. Lógico, hoje a gente sofre? Claro, porque a gente se vê corpo. E eu até entendo, hoje eu vim para cá, eu fiz a barba. Eu não fiz a barba nem no espírito, nem no perispírito, eu fiz nessa cara. Então, sem dúvida nenhuma, é mais fácil eu entender corpo do que qualquer coisa. Lógico. Agora, se eu não consigo ver que eu sou muito mais só do que esse corpo, só do que isso aqui que eu sou, porque eu sou eterno, ou pelo menos eu sou imortal, que eterno só Deus, eu sou imortal. Já imaginou que você é imortal? Você está com os problemas como eu tenho, como todo mundo tem esse problema, né? E daqui a pouco a gente está desembarcando, né? Daqui a pouco a gente está desembarcando, né? Faz parte da natureza humana. Daqui a pouco a gente embarca. Mas daqui a pouco você fala assim, mas peraí, tudo bem, eu vou desembarcar. Quem fica vai ficar triste, natural, mas daqui a pouco a gente vai ganhar vai ganhar um envelope novinho. É a verdade, vocês acham? Isso é que é reencarnação. Encarnação é essa verdade. Olha, ele diz assim, o envelope está com problema? Aguenta o envelope hoje, porque o próximo envelope vai vir muito melhor que esse. Agora, se você não aguenta bem o envelope, entenda que você não aguentou o envelope, vai ter que passar de novo para aguentar o teu envelope. Porque esse envelope quem criou foi você. É isso que a gente fala aqui. Então, a partir do momento que você se leva acima desse corpo, se vê como espírito, como fica mais fácil aceitar, resignar-se, essa é a palavra. Então vamos lá, aí veio o Espiritismo, e fez a terceira revelação através dessa palavra maravilhosa chamada reencarnação. Com ela, todas aquelas palavras de Jesus que eram difíceis de se entender, passaram a fazer sentido. E agora com uma vantagem. Antes, quando Jesus falava para a audiência dele, há 2020 e tantos anos atrás, ele não poderia falar das supercordas. Na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Todo mundo, que bacana. Hoje a gente sabe que cada frequência do universo é um universo em si. Hoje a gente sabe que existem milhões de planetas espalhados para tudo quanto é lado. Então hoje a ciência e o próprio Espiritismo vem nos mostrar uma realidade que hoje nós conseguimos entender. Essa é a beleza do Espiritismo. Antes era assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fui expulso da catequese por causa disso. Falei, vem cá, não dá para entender esse Pai, Filho e Espírito Santo. Meu filho, por favor, tchau e benção. Né? Mas, assim, quando você começa a usar o seu cérebro, é essa a vantagem. O Espiritismo forma livres pensadores, ou seja, pessoas que são feitas para usar o discernimento. Tanto que eu falo, não acredito que eu estou falando não. Não acredita não. Vai lá conferir, eu acho que esse cara me enganou. Pega lá o capítulo 1 e vai ver. Por quê? Porque é uma forma da gente começar a entender realmente que o Espiritismo é o consolador prometido, porque antes você ia para dois lugares, né? Ou ia para o céu, né? Ou para o inferno. Nenhum dos dois existe, mas vamos lá, antes, céu ou inferno, beleza? Beleza. Como eu falei lá no início, todos nós aqui, pelo menos o nome de Deus em vão, a gente já lascou, principalmente quem tem mais idade, a gente já lascou esse legal. Esse mandamento a gente já lascou legal. Então, se a gente quer ter certeza de encontrar nossos parentes, a gente tinha que ir para onde? O inferno. Era a única forma de você. O céu ia ter umas 3 pessoas lá, e olha lá. Tinha uma meia dúzia de pessoas lá. Então, assim, isso para o pessoal da época de Kardec, não dava para os caras começaram a entender raio-x, raio não sei o que, bababá.
Os caras começaram a decifrar a natureza, não dava para os caras engolir mais essa. Não tinha como mais eles engolirem essa. E aí veio o Espiritismo e criou uma forma racional de você entender a religiosidade e não mais a religião. A partir do momento que você consegue entender a religiosidade, você começa a realmente se sentir um religioso. Eu não digo nem espírita, tá? Não vou falando de espírita não, religioso. Aquela pessoa que de vez em quando o carro passa, quase bate com você, você fala, obrigado, Pai. Não interessa a religião, mas criar religiosidade. Agora, o Espiritismo tem a vantagem de fazer isso de forma racional. Eu não creio em Deus, eu sei que Deus existe, porque se Ele não existisse, o universo era um caos. Eu sei que Ele criou e sei também que Ele mantém, porque o acaso não forma nada. Pega um relógio daqueles antigos, cheio de pecinha, pode sacolejar aí quantos milênios você quiser, que nunca aquele relógio vai voltar a ser aquele relógio. Nunca as peças vão todas cair no mesmo lugar certinho. Não adianta, o acaso não cria nada. Se o acaso não cria nada, Deus criou alguma... Deus é um nome, tá? Cada um dá o seu nome, a gente chama de Deus, né? Então isso, que também não é força, não é energia, isso criou o universo e mantém, porque o homem descobriu a teoria do caos. O que é a teoria do caos? Pequenas coisas aqui embaixo criam grandes comoções a grandes distâncias. Isso é uma teoria, pode procurar, a teoria do caos. A forma mais fácil da gente entender é essa. Pequenas mexidas num local criam grandes... Alguém conhece uma mexida mais do que uma estrela nascer ou uma estrela morrer? Uma estrela explodiu, acabou, virou um buraco negro, sei lá, virou não sei o quê, virou um quasar, virou... Você acha que esse universo mostraria esse equilíbrio que ele tem se não tivesse algo que segurasse as pontas? Opa, peraí, pera aqui, volta aqui, segura, né? Isso são as leis que ele criou, mas isso é que realmente demonstra que todos nós somos filhos de Deus, e a grande vantagem do Espiritismo é que mostra isso de uma forma que me é fácil entender, me é fácil, eu consigo parar e fazer minha mente entender, e fazendo a minha mente entender, dentro em pouco eu consigo trazer aquilo para o meu coração, porque o coração é mais difícil, a mente é mais fácil da gente entender, mas eu consigo trazer aquilo para dentro de mim, e trazendo para dentro de mim eu começo a ver essa vida com a importância que ela tem. Ela é muito importante, mas a importância dela é mais uma nas 3.857, isso é apenas uma brincadeira, eu criei um número, né? 3.857 encarnações, mais um, quando eu desencarnar. Então, ela era apenas mais uma das 3.000 e pancada que eu já tive. Entenderam a importância? Ela é muito importante, mas a importância dela, na verdade, é relativa. Ela é relativa à importância que eu dou no meu futuro. Porque isso é que é importante. Qual é o futuro que eu quero? Já que nós estamos no início do ano, qual é o futuro que eu quero? Eu quero um futuro que seja igualzinho em 2024, eu faço as mesmas coisas. Eu faço tudo a mesma coisa. Vai ser igualzinho a 2024, talvez até pior. Agora, se eu quero um novo futuro, eu vou fazer algo diferente. E esse algo diferente realmente é, a partir de um determinado ponto, eu vou descobrir em mim, não no outro, mas eu vou descobrir em mim, a religiosidade que existe em mim. E é isso que nós pregamos aqui, é isso que nós buscamos através do estudo. E pela atenção, obrigado.